Pedro Hermógenes, bom dia, Garone. Bom dia, Pedro. O que você está achando do Mundial de Clubes? Que azar ser logo após Fla-Flu e Bota ganhar e Liberta em sequência. Espera só o Vasco virar SAF. Cara, eu tô adorando o Mundial de Clubes. Muita coisa. Eu tenho falado todo dia sobre a Copa do Mundo de Clubes lá na Placar. Quem não me acompanha aqui no YouTube mesmo, Placar TV, só procurar todo dia às 6 horas da tarde. Estou eu, Zé Ilan, Paparazzo Rubro-Negro, Raíza Simplício, Fabiano Bandeira, trocando uma ideia sobre, principalmente, a Copa do Mundo de Clubes, que é o que está rolando agora. Cara, bate muito numa tecla que eu sempre bato, que é essa ideia de que tudo na Europa é melhor, que tudo que vem de fora é muito superior, e a gente vê que não é bem assim, entendeu? São favoritos? São favoritos, mas parece que só lá que se joga futebol, aqui se pratica outro esporte, existe, eu sempre falo sobre isso aqui, uma desvalorização imensa do futebol brasileiro pelo próprio brasileiro, porque quem gosta do futebol brasileiro é o europeu. É só você olhar qual clube europeu que não tem um brasileiro. Acho que só o Bayern de Munique. Aliás, não só o europeu, você vai ver o Mamelodi tem brasileiro, o Santos tem brasileiro. Aliás, ex-vascaínos, Arthur Salles, Eric Farias, Ian Sassi no Esperance de Tunis, enfim. Só quem não gosta de futebol brasileiro é o brasileiro. E passa muito pela imprensa, que diminui muito o futebol brasileiro. E aí o pessoal usava, não, mas ó, não sei quantos anos que um time brasileiro não vence o europeu. Como se tivesse jogo quarta e sábado, né? Toda quarta e sábado tem um duelo entre brasileiros e europeus. Não é bem assim. A verdade é que você tem, quando muito, um jogo por ano. Mas para isso o brasileiro tem que ganhar a Libertadores, tem que avançar no Mundial para enfrentar o europeu na decisão, porque o europeu, se não entra na semi, né? Nem a fase principal, inicial pega, né? Da Copa do Mundo antiga, né? Do Mundial de Clubes antigo. Então, assim, você vai 12 anos, eu acho que desde 2012, 13 anos que um brasileiro, não chegou a fechar 13, né? 12 anos que um clube brasileiro não vencia um europeu. Mas nesses 12 anos foram o quê? 4, 5 jogos? E teve algum atropelo nesse período? Acho que o último atropelo foi do Barça em cima do Santos, né? O 4-0 do City em cima do Fluminense mesmo não foi atropelo, foi uma goleada, beleza, mas são goleadas que acontecem na Premier League o tempo todo, inclusive. O City toda hora. Toda hora. O Bayern de Munique toda hora goleia na Bundesliga e nem por isso alguém... O olhar nunca é para o time que perdeu, é sempre o time que ganhou, né? Quando o Real Madrid mete um 5-0 no Alavés, é tudo, caraca, o Real Madrid tá jogando muita bola. Mas ninguém olha que o Alavés aqui é Série B, pô. Entendeu? A gente trata a Europa como uma coisa única, como se fosse um bloco só, todo mundo jogasse igual, e não é assim. Até o Felipe Luiz falou sobre isso. Ele falou, cara, você tem ali 10 clubes que estão acima de todo mundo, né? Acima do Brasil, não, acima de todo mundo, em relação a investimento, em relação à organização, estrutura, nível técnico. Mas dali para baixo, cara, é tudo muito embolado. Você vai pegar ali o PSG, e mesmo assim perdeu para o Botafogo. Você tem o Bayern de Munique, que sobra, inclusive, na Alemanha, tanto que o Leverkusen foi ganhar no passado a Bundesliga, né, na temporada retrasada, né, porque acabou agora, a última acabou agora, mas a anterior, que o Leverkusen ganhou, mas antes eram 11 ou 12 anos de Bayern de Munique ganhando, e já voltou a ganhar de novo. Então, assim, a supremacia do Bayern não é em relação a brasileiros, é em relação à Alemanha mesmo. Então, você tem esses times, você vai pegar o primeiro e segundo de cada principal liga, beleza, esses times estão bem acima. É o City, é o Liverpool, o Barça e Real, Milan. O futebol italiano nem está tão bem assim para falar que está muito acima também, não. Aí você tem o PSG na França, o segundo já não é tão um desnível tão grande. Então, assim, eu gosto muito. Para mim é fundamental esse tipo de enfrentamento. Sempre falei isso aqui. Porque antigamente, cara, a gente tinha Ramon de Carranza, Tereza Herrera, Copa Ouro, amistosos de maneira geral, torneio Bertolotti que o Vasco disputou em 97, foi campeão, inclusive, em cima da Atalanta. Existem vários, sempre tiveram vários duelos desse nível. Eu estava até fazendo outro dia, que eu não consegui imagem, mas quando o Ancelotti foi anunciado como treinador da seleção brasileira, eu ia fazer um vídeo com uma curiosidade que o Ancelotti já jogou contra o Vasco. E jogou 2 vezes. A Roma do Ancelotti, de Falcão, de Cerezo, jogou 2 vezes contra o Vasco, 2-2 e 0-0. Então, assim, era muito comum antigamente. Inclusive, eu devo fazer um vídeo ainda que o Guardiola teve uma fala que ele elogiou o futebol brasileiro, né? E ele fala, bem-vindo ao mundo real. Que é isso mesmo, o mundo real é esse. Só que a gente estava desconectado desse mundo real exatamente porque você não tinha esse nível de enfrentamento.
E aí a gente parte do princípio que todo mundo que está no futebol brasileiro é ruim, que todo time que está no futebol brasileiro é ruim, e aí se teu time ganha, ganhou porque o cara é ruim. Aí você vai enfrentar os caras lá fora, você vai ver, opa, peraí. Enfrentando a nata, tá? Não tá enfrentando o Alavés, o Las Palmas, entendeu? Não é o Borro, não. Tá enfrentando a nata da Europa. Tem um ranqueamento, tem uma classificação por mérito. Ninguém tá lá à toa. E aí você vê que esse nível de enfrentamento tem jogo, entendeu? Ainda que você não seja favorito, ainda que não vá ganhar tudo, ainda que o futebol brasileiro não seja campeão, o seu de menos. O campeão ali é um jogo, vai definir, beleza. A chance é muito maior da Europa, que tem 12 times. O futebol sul-americano tem 6. O Rio de Janeiro é a cidade com mais times. Entendeu? Então, assim, eu acho que precisava ter um aumento no número de duelos entre europeus e sul-americanos. Primeiro, porque é muito maneiro. É muito maneiro. Cara, segundo, porque você tira do brasileiro, principalmente, porque é o garoto que joga videogame e joga com o time europeu. Então você tira desse menino que vai ter, o Wallace Ian falou sobre isso, cara, eu jogo com esses caras no videogame, hoje eu tô fazendo gol neles. O Wallace Ian do Flamengo fez gol no Chelsea. Então você tem muito dessa, achando que é um mundo irreal, e não é, o cara é um jogador igual a ele. Amanhã esse brasileiro que tá aqui no clube brasileiro fazendo gol no Chelsea, ele vai estar lá jogando. Ou quantos brasileiros não tem? Real Madrid de Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Militão, City de Savinho, Ederson. Então, assim, sempre tem um monte de brasileiro. Borussia Dortmund com o Ian Couto. O que mais tem é brasileiro jogando lá fora. Só que a gente desvaloriza quando o cara tá aqui. A gente espera uma chancela lá de fora para dizer que o cara é bom. Então, assim, se o teu time perde pro Avaí, teu time é ruim. Mas se o Avaí tivesse Rafinha, Gabriel Magalhães, você ia ignorar, perdeu para o Avaí, não importa. Perdeu o Barcelona com o gol do Rafinha. Perdeu o Barcelona. Mas é o mesmo Rafinha que estava no Avaí. Sabe? É claro que o restante do time é muito mais forte, mas às vezes uma jogada desequilibra e mata um jogo. Aí você não aceita a derrota aqui, mas você vai aceitar a derrota lá. Cara, para mim é fundamental. Cara, eu acho que pode ter um peso. Espero que os times brasileiros continuem bem. Eu sei que o torcedor do Vasco vai estar torcendo contra, mas eu torço muito pro futebol brasileiro de maneira geral, entendeu? Então, claro que eu não quero que o Flamengo seja campeão, não vou torcer para isso, nem Fluminense. No Botafogo, talvez, se chegar numa decisão, até torço pro Botafogo. Tenho zero problema com o Botafogo. Dependendo da decisão, até pro Fluminense eu torço, tá? De verdade mesmo, assim. E não vou ficar chateado se ninguém for campeão, não. Eu me sinto muito mais pachequista no sentido de defender o futebol brasileiro do que clubista, entendeu? Triste eu certamente não vou ficar. Certo? Até porque essas pilhas de torcedor, de botequim, não me pega em nada. Então, amanhã eu vou encontrar um flamenguista que vai vir sacanear. Eu vou falar, pô, beleza, irmão, que bom que você está feliz e vida que segue. Não, eu trabalho com isso, então para mim é diferente o sentimento, sabe? Mas eu quero mais que os clubes brasileiros evoluam o mental, porque sim, ninguém aprendeu a jogar na última semana. Entendeu? Ninguém começou a jogar na última semana. Então, é claro, você tem um nível de atenção superior quando você enfrenta um adversário sabidamente ou inicialmente considerado superior, mas você não começa do nada. Né? Você pode ter uma atenção super, mega, absurda. Nem por isso você vai ganhar do John Jones no MMA, entendeu? Você tem que ter qualidade para isso também. Então não é só mental. Né? Os times brasileiros não estão fazendo bons jogos contra europeus só por conta do mental. Estão porque tem capacidade para isso. Né? E não só tem que você tem um monte de brasileiros espalhado pela Europa, que saem dos clubes brasileiros. Né? Ou o Jorginho, quando estava na Inglaterra, podia enfrentar o Chelsea e no Flamengo não pode. Danilo, Alexandro, quando estava na Europa, normal vencer do Chelsea. Quando vem para o Brasil, não é mais normal? Claro que é normal. Mas o que eu ia falar, eu acho que vai ser muito importante, pode ser muito importante, cara, para a retomada da autoestima do futebol brasileiro. Isso passa por torcedor, passa pelos jogadores, passa pelos clubes, passa pela imprensa. E isso pode ter um impacto, inclusive, na seleção brasileira. Porque nos últimos 20 anos, pelo menos, a gente se habituou a ter vários jogadores chegando à seleção brasileira só depois que vão para a Europa. E às vezes o cara está aqui no Brasil jogando bem. E se o cara não for para a Europa, parece que o cara não serve mais. O cara não foi para a Europa, então não é bom jogador. Tem uma redução drástica, né, de jogadores. E muitas vezes você tem. O Igor Jesus é um ótimo exemplo disso. Já está vendido, vai para a Inglaterra, não tem a menor dúvida que o Igor Jesus
ainda mais depois das atuações ruins do Richarlison pela seleção, que o Igor Jesus vai ganhar alguma oportunidade na seleção brasileira. Mas é um cara que já estava merecendo mais oportunidade há mais tempo. Já estava muito bem no Botafogo. Sabe, Marlon Freitas e o Gregor estão jogando muita bola. Ah, mas não sei. Não sei. Já testou? Por que não? Só porque eles não jogaram lá fora? Estão jogando muita bola aqui. Tá certo que a gente perdeu um período grande de teste de seleção, né? Esse ciclo de 4 anos virou um ciclo de 1 ano com o Ancelotti. Né? Tá tudo muito em cima. Mas eu acho que pode mudar muito da cabeça, espero que mude, da cabeça do torcedor, de imprensa, de jogadores, até no sentido de achar que é muito melhor você ser um jogador de um Nottingham Forest do que ser um jogador do Botafogo, pô. E não é. Você pode ir para lá fazer dinheiro, igual vai o Igor Jesus, talvez vá o Jair. É diferente, beleza. Mas não é maior. Você jogar no Nice da França não é maior do que você jogar no Vasco. Entendeu? Isso é para qualquer outro clube, tá? Isso passa até pela questão... Vocês viram a treta do Ian Couto com o Samuel Xavier? Não foi diretamente entre eles, né? Mas teve lá aquele cara a cara do GE, e o GE botou o Samuel Xavier e foi apertar, são 6-5 para o Samuel Xavier. E aí ele comentou na postagem, né? Sei lá, as coisas que eu tenho que ouvir, alguma parada assim. Tipo assim, o Ian Couto, cara, beleza, ele assinou contrato com o City, mas ele ou era, até outro dia, um reserva do Borussia Dortmund, 4º colocado da Alemanha. O Samuel Xavier foi campeão da Libertadores. Então existe uma distorção de uma nova geração de jogadores que eles acham que o simples fato de estarem na Europa são melhores do que quem está no Brasil. O simples fato de alguém não ter sido vendido ainda muito jovem para a Europa, como ele talvez foi, como certamente foi, faz dele superior, quando na verdade foi só uma escolha de alguém da Europa, que talvez pode não ser a minha, pode não ser de outro. Então assim, um jogador pode demorar para estourar e não vai nunca para a Europa, porque vai estourar com 23, 24 a Europa aí o topo da Europa já não compra esse jogador, vai comprar ele mais novo. Então assim, tem N fatores, né? E o pessoal o jogador cresce já com essa ideia de que a Europa é o topo. E não é, o Real Madrid pode ser, o Barcelona, entendeu? A Europa, qualquer Europa, não é o topo. A Europa é a Europa, é só a gente ver. A gente discutiu muito aqui a questão de Cleiton, vice-artilheiro do Campeonato Português, etc. A coisa não é tão simples assim, né?